Oi, gente! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. No vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês uma situação que aconteceu comigo e que recentemente também aconteceu com o Jader. Sofremos uma tentativa de golpe aqui em Portugal, então eu vou contar essa história em detalhes a seguir. Roda a vinheta, produção! Senta que lá vem história. Vou começar com a minha tentativa de golpe, mas antes de mais nada, já se inscreve no canal, ative o sininho e deixa o like. Eu nunca falo isso, mas estou falando para dar aquela engajada no canal, quase que não sai. Isso aqui é uma história antiga. Era para mim ter compartilhado essa situação há muito tempo com vocês. Só que foram acontecendo muitas coisas, processo de imigração, né, organizando as coisas para vir para cá e faz bazar, faz isso e aquilo, e acabou que ficou de lado essa história. A tentativa que eu sofri aconteceu no ano passado, logo após a aprovação do meu visto para a procura de trabalho, que eu comecei a buscar sobre trabalhos aqui em Portugal. Então eu passava horas e horas no carga de trabalho, net empregos, OLX, para me situar aí do mercado de trabalho aqui, do que era exigido, até que eu encontrei uma vaga perfeita para mim no OLX. Parece que aquela vaga tinha sido criada especificamente para o meu perfil. Era uma empresa, estava anunciando uma contratação, eram duas na verdade, eles estavam contratando duas pessoas para secretária de atendimento online. Ou seja, seria para trabalhar em home office. Então eu falei, meu Deus, é o meu emprego dos sonhos, porque eu já tenho experiência para trabalhar como secretária online. Então eu falei, essa vaga é minha. E aí eu me candidatei, recebi um e-mail da confirmação no dia seguinte. Eles já disseram que meu currículo tinha sido selecionado e estavam ali me convidando para fazer uma entrevista via videoconferência. E aí ele mandou um link no Skype. Entrei no dia seguinte da reunião, estava participando a pessoa que dizia ser o dono da empresa, um dos donos, e mais duas meninas. Uma, inclusive, era brasileira e a outra era portuguesa. Aí eu não sei se elas faziam parte ali do esquema ou se eram também vítimas como eu. E aí ele começou a falar, se apresentou, né? Mandou um link para a gente poder acessar o site da empresa. Era um site horroroso, não condizia com o que ele falava, que era uma empresa de sucesso. Então ali eu já comecei a ficar com uma pulga atrás da orelha. Eu falei assim, mas esse site não tá legal com uma empresa tão grande, que parecia ser tão grande como ele falava, que tinha sede. A sede era, não sei se era na Itália, se não me lembro, acho que era na Itália, mas eles tinham vários lugares assim que eles atendiam, que tinham pequenas, como que fala, amor, o nome? Filiais, exato, filiais. Ele se apresentou, fez a gente ler umas coisas que tinha no site, aí eu lia uma parte, a outra colega lia outra, a outra lia outra, enfim, e ele ia analisando a gente. Só que o ambiente que ele estava era um ambiente muito estranho, você via mosquito voando assim, ele de vez em quando pegava um cigarro, mas enfim, no momento levei aquilo na boa, até então. Ele falava algumas coisas, mas ao mesmo tempo não falava, deixava tudo muito vago. Já no final, ele disse o seguinte, eu quero saber de vocês qual é a pretensão salarial dos primeiros 90 dias, que seria o período de experiência, e depois desse período. E aí vocês vão mandar, aí ele perguntou pra gente, cada uma falou, e depois ele falou o seguinte, vocês vão mandar isso pra mim no e-mail, e vão dizer se vocês querem continuar, de acordo com o que a gente conversou aqui, com o processo seletivo, e eu vou analisar quem for aprovada, se a proposta que vocês estão pedindo, lógico que é só uma proposta, ele vai analisar quanto que a empresa, dizendo ele, né, vai pagar e a gente vai entrar num acordo, mas que eu teria que mandar isso por e-mail para ele. E aí, se eu fosse selecionada, ele entraria em contato comigo. Eu pensei assim, esse negócio tá meio estranho, eu vou jogar lá em cima. Se ele aceitar, isso é golpe, porque não faz sentido algum. Eu pedi pra ele os primeiros 90 dias, eu falei, eu quero ganhar 1.000 euros mensais. E após esse período eu quero ganhar 2.000 euros mensais. Eu vou ver se esse cara vai me pagar. No dia seguinte, ele já me respondeu. Confirmo a recepção do vosso e-mail de resposta e a confirmação com satisfação. Informo também que a senhora está eleita por mim exclusivamente para continuar no processo seletivo e informo a seguir que está de acordo com minha proposta, gente. Ele vai me pagar 1.000 euros mensais e mais 2.000 após os 90 dias. Beleza, fui lá, respondi o e-mail, ok? E a gente marcou essa segunda
essa segunda reunião online, né? E nesse e-mail anterior, ele perguntou se tivesse alguma dúvida que eu poderia escrever, que ele ia tirar na próxima reunião as dúvidas. Foi aí que eu comecei a fazer os questionamentos. Qual seria a minha carga de trabalho? Quais seriam as minhas funções? O que eu teria que fazer? Quantas horas semanais? Seria de segunda a sexta, segunda a sábado? Enfim, comecei a fazer esses questionamentos porque em mais de 1 hora de reunião ele não me falou. E aí eu pedi pra ele se tivesse algum link, alguma coisa, pra mim poder estudar sobre a empresa, entender melhor como funciona e tudo mais, mostrando meu interesse, né? E aí ele já falou que essas redes sociais de nada vale para a empresa e que eu tinha que entender que o mercado europeu era diferente do mercado do Brasil. Vamos pro segundo dia de reunião. E eu tô esperando ele me responder as coisas que eu tinha perguntado e ele não respondeu nada. Ele ficava falando em voltas, ia num assunto, depois mudava de assunto e não me respondia. E me enrolou ali mais 1h30 de reunião e foi para os 30 minutos que seria só comigo. E aí ele começou com uma história assim, que a empresa, que se eu confiava nele, porque a empresa teria que confiar em mim, e ele tava falando de valores. Eu falei, esse cara tá de sacanagem. Ele acha que eu vou pagar pra trabalhar, ou que eu tenho que dispor de algum valor pra mostrar que eu sou uma pessoa confiável, sabe? E foi nessa história, só que ele não chegou a falar abertamente, mas dava a entender isso, que eu teria que provar que eu era uma pessoa de confiança em relação a valores. Aí eu falei, como assim? Deu na cara que isso era golpe. E aí eu falei com ele que não somente eles tinham que confiar em mim, mas que eu também tinha que confiar neles, e que a confiança era uma via de mão dupla. E aí ele falou assim, nossa, mas você é da onde? Eu falei, sou do Brasil, sou mineira. Aí lá, mas mineiros são desconfiados. Já vê aquele papinho assim, sem pé nem cabeça? Esse cara me enrolou 2 dias, gente. O cara me enrolou 2 dias pra tentar me dar um golpe. Sem falar, que eu tô esquecendo de passar um detalhe aqui, que ele tinha perguntado na primeira reunião se eu tava disponível pra viajar, se eu tinha passaporte, porque eu ia precisar viajar com ele, e que ele trata todos os funcionários iguais, e se eu fosse contratada por ele, eu iria me reportar diretamente a ele, e que se a gente fosse viajar, que eu ficaria no mesmo apartamento que ele. Obviamente, como ele sabe que eu era casada, que eu já tinha falado sobre isso. Foi mal, produção. A gente iria ficar em quartos separados, mas a gente ia ficar no mesmo apartamento, e que eu teria que estar disponível para viajar e ficar fora por 7 dias e tal. E no início eu tinha concordado com isso, porque eu imaginei, viagem de trabalho, é uma empresa multinacional, e enfim. E ele falou comigo que ele prestava serviço para o governo, para os governos, sabe? Através de licitações. Então, esse que era o ramo deles. Então eu falei, então é algo muito maior e tudo mais. Enfim, gente. O cara me engabelou 2 dias. Trocamos e-mails. Foram mais de 4 horas, porque de videoconferência, sabe? A outra foi quase 2 horas, depois foi mais 2 horas, depois mais meia hora comigo lá. E nessas viagens que ele falou que eu teria que viajar e tudo mais, eu até falei com ele, olha, eu tô com viagem programada pra Portugal, porque eu vou me mudar pra Portugal em setembro. Aí ele falou, ótimo, porque a gente vai ter um evento no Porto, só que é só para funcionários. Cônjuges e filhos não podem ir, é só para funcionários. Você tem disponibilidade de ir? Eu tenho, eu já vou estar lá. E aí ele falou, qualquer coisa a gente te busca no aeroporto. Eu falei assim, esse cara quer me sequestrar. E depois, gente, ele falava assim, que era tudo confidencial, o que eu iria fazer era confidencial, que eu teria que assinar um termo de confidencialidade, mas até aí tudo bem, né, porque é normal. Mas que eu não poderia falar sobre nada com ninguém, nem com meu marido. Absolutamente nada, nem o que eu faço, nem quanto que eu ganho, que era tudo extremamente confidencial. Eu falei, gente, será que eu tô sendo recrutada pro FBI? O que você acha, meu cônjuge? O FBI você não guarda segredo. E aí, gente, foi isso. E quando aí, nessa segunda reunião, que eu falei com ele que a confiança era uma via de mão dupla e que eu tinha que confiar e que encerramos, acabou essa reunião. No dia seguinte eu já escrevi um e-mail para ele falando que eu estava cancelando minha participação no processo seletivo, porque tinha um excesso de confidencialidade e informações que eram básicas. Então, e aí encerrei e nunca mais ele me respondeu. Mas enfim, gente, essa foi a minha
minha experiência que eu tive, uma tentativa de golpe. E a outra tentativa que nós sofremos, que foi o meu cônjuge que sofreu, foi na venda do Trovão Azul. Até, acho que eu falei no vídeo do Trovão Azul que a gente tava pensando em vender ele. Anunciamos pra vender, vai colocar a fotinha dele bem linda aqui, né, produção? E, inclusive está à venda, viu, gente? Já republicou isso no OLX pra vender. E assim, 5 minutos depois que ele fez o anúncio, ele começou a receber ligações. E na ligação que já recebeu, o cara pediu que ele gerasse um código no MBWay para ele poder, para já encaminhar o código para ele poder fazer a transferência do valor. Só que esse código só é gerado quando você vai utilizar o multibanco. Então, se já passasse esse código para ele, ele ia ter acesso à nossa conta do multibanco. E com certeza ele iria, ao invés de fazer o pagamento, ele ia fazer a limpa. Não tinha o que limpar. Não tinha dinheiro, né? Mas mesmo assim, isso é pra vocês ficarem alerta, tá? Se vocês estiverem vendendo alguma coisa, interesse de vender alguma coisa pela internet e alguém te pedir pra você gerar um código, gente, isso não existe, tá? Isso que foi no valor de um carro, mas pode ser que as pessoas tá vendendo alguma coisa mais barata e não vai ligar de gerar esse código. Mas isso é golpe. Então, fiquem atentos em relação a esse tipo de golpe. Em relação ao meu trabalho, né? Quando a esmola é demais, santo desconfia. Então desconfiem de tudo e de todos, tá? Até que se prove o contrário. Então é isso que eu queria compartilhar com vocês, essas duas situações, para vocês ficarem ligados, ficarem espertos. Quando a esmola é demais, santo desconfia, é um ditado que a gente usa muito lá no Brasil e muito lá na minha terra, como diz minha colega, na minha terra. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa situação. Fiquem sempre em alerta. Gostar dessa situação? Quem vai gostar do golpe? Não, gostar desse vídeo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Um beijo e até um próximo vídeo.